É isso, então a gente vai dar início a essa sexta. Antigamente descobri que agora a gente não chama mais assim de sexta intempestiva, mas antigamente eram as sextas intempestivas, que a gente pegava a pessoa que estava passando por São Paulo e trazia para falar aqui. Praticamente tem intempestiva. Sim. Mas, então hoje a gente tem aqui o Cássio, né, Brancabinoni, agradecer já que ele tenha topado falar aqui com a gente. O Cássio é pesquisador e ativista, né, licenciado em Sociologia e bacharel em Antropologia, olha aí, pela Federal de Juiz de Fora, mestre em Sociologia pela UniPERJ e doutor em Sociologia também pela UERJ. Hoje ele é professor da Federal da Fronteira Sul, está fazendo pós-doc aqui na Ciência Política, com Jean Tibre. Aliás, por meio do curso do Jean Tibre que a gente entrou em contato pessoalmente e aí consegui trazer ele para cá. Bom, e é pesquisador também do CLACS, né? Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. E também sindicalista do corpo docente lá da Federal da Fronteira Sul. Então, o Cássio tem experiência, né, com Sociologia e Teoria Política, tem trabalhado nessa intérface também com Antropologia, pensando as questões autonomistas, dos movimentos sociais e indígenas na América Latina, em especial com os zapatistas, com quem ele tem já uma experiência pessoal já de alguns bons anos, né, Cássio? Então, o doutorado do Cássio foi lá com os zapatistas, né? Então fez pesquisa de campo e também militou, né? Apoiando o movimento zapatista, já desde 2008, 2006. E então a produção do Cássio ela gira em torno dessa produção mais empírica com os zapatistas, mas também o Cássio contribui com diferentes temas, né? Tem texto sobre criticando a economia solidária, tem textos sobre autores em especial, né? Um dos produtos do pós-doc dele agora vai ser focado na trajetória, né, de uma liderança anarquista, Giovanni Rossi, que participou de um experimento, né, de comuna anarquista do estado do Paraná, no final do século XIX, e também um outro livro sobre a participação dos anarquistas na Revolução Cubana. Então, o Cássio tem essa potencial capilar de abordar diferentes contextos. Então, eu sugiro para vocês, né, a leitura dos textos do Cássio, em especial da tese que virou livro sobre os zapatistas. E também, só mencionar, tive a experiência recente durante a atividade de greve que a gente estava fazendo no curso do Jean, de conhecer o jogo do Autonomia Zapatista, que os zapatistas criaram, né? Um jogo, não sei se qualifica assim de RPG, enfim. Jogo de tabuleiro. E que o Cássio está ajudando com a tradução para o português, que vai sair pela Autonomia Literária. Então, indico que é bem divertido, assim. Enfim, passo a palavra para você então, se ficar à vontade, seja bem-vindo mais uma vez. Aí, depois da tua fala inicial, a gente abre para perguntas do pessoal. Bom, eu que agradeço aí o acolhimento, né, o convite do Léo, o pessoal do Sexta, o Renato, quem mais tem integrante que eu não conheço. Marta. É um prazer estar aqui com vocês. Eu venho de uma formação bem interdisciplinar dentro das ciências sociais. Eu comecei pela antropologia, transitei e me situo mais pela identificação alheia do que pela minha própria com a sociologia, e estou trabalhando dentro da teoria política. Então isso é uma virtude, mas também é uma debilidade, porque eu acabo lidando com uma amplitude de temas e isso às vezes me impede de entrar com profundidade que eu gostaria, e particularmente tenho um carinho e um vínculo afetivo muito forte com a antropologia, com a etnologia em particular, que eu nunca consegui desenvolver do modo que eu gostaria. Eu fiquei até relutante quando o Léo me convidou para vir aqui, um pouco para estar, né, no espaço, com a USP,
conversando com etnólogos, trazendo temas que têm a ver com minhas preocupações de interface com a tecnologia, no momento que eu estou mergulhado em documentos sobre, né, a participação dos anarquistas na Revolução Cubana. Então, isso é o que está fazendo na minha cabeça agora. Né? Essa discussão que eu quero fazer com vocês, acho que ela tem mais um objetivo de aprendizado, né, de tentar trocar uma ideia com vocês que são propriamente, né, digamos, tem mais uma profundidade na tecnologia do que apresentar alguma coisa inovadora. Acho que, né, eu tenho muito mais que ouvir de vocês do que a falar. Agora, talvez a minha fala tenha um sentido de estímulo de um diálogo, né, de criar uma comunidade de debate com vocês aqui da antropologia e da USP. Tá? Eu estou me baseando, claro, na minha experiência, né, na minha formação base de antropologia, também na minha experiência como alguém que tentou fazer uma etnografia do autogoverno zapatista no ano de 2008, no momento que o zapatismo está passando por uma crise muito complicada, não sei se vocês leram a respeito, né, os municípios autônomos foram dissolvidos há 4 dias atrás, né, e a gente com o governo, então o autogoverno está passando por um impasse bem delicado, né. Podemos depois falar sobre isso. E essa exposição ela nasce a partir de uma certa intuição e um debate que eu tenho com uma colega de trabalho da Universidade Nacional Autônoma do México, a Gaia Macaran, que produziu comigo um artigo com esse nome, Anarquias Empíricas. Está disponível na internet, acho que quem quiser, Gaia Macaran, do Programa de Pós-Graduação de Estudos Latino-Americanos da UNAM. Então, aí, boa parte das coisas que eu vou apresentar aqui tem, então, de alguma forma, estão sistematizadas nesse artigo, né? Ou não sistematizadas. Bem, vamos lá. Eu vou começar, se sentir um pouco o tom da coisa, acho que é uma obviedade, né? Vou começar com uma citação do David Graeber. Né? Acho que é um lugar meio inescapável. E aí, o mundo contemporâneo está cheio de espaço anárquico, quanto mais eixo esses espaços tem, menos podemos falar deles. Né? As formas anarquistas de organização não se pareceriam nada com o Estado, que implica uma incontável variedade de comunidades, associações, redes, projetos, de qualquer escala concebível, superpondo-se ou cruzando-se de todas as formas imagináveis e provavelmente de muitas que a gente nem sequer seria capaz de imaginar. Algumas são locais, outras globais. Isso está no fragmento de uma antropologia anarquista. Uma parte do espírito, né, da conversa que eu gostaria de ter com vocês tem a ver com uma aflição pessoal em tentar pensar e entender o que nós chamamos de política, né, para além do paradigma hegemônico, um lugar comum que identifica a política com o Estado nacional e com as instituições procedimentais da democracia representativa. Então, tentar trazer a contribuição da antropologia para pensar a política, a politicidade a partir de um outro lugar, né, a partir de uma outra perspectiva, de um outro paradigma. E, nesse sentido, acredito que a teoria anarquista, a tradição anarquista de pensamento de luta tem muito que contribuir, tá? Como inspiração, como um locus, né, de apreciação desse tema. Então vamos lá, introduzindo o assunto, né? Estamos falando de anarquia empírica, estamos falando de América Latina, e estamos falando a partir da América Latina. Acho que isso é muito importante. Temos uma coordenada específica, né? Uma geografia, né? Muito sui generis, que é a geografia da América Latina, das lutas populares da América Latina, né? Deve ser entendida a partir desse contexto todo, né? Da resistência ao neoliberalismo, as políticas de ajuste, a própria dinâmica colonial, a partir, né, como diriam os zapatistas, desabar, a partir da ótica e da perspectiva dos movimentos sociais, dos movimentos populares, das lutas, né, dos, entre aspas, oprimidos, das classes trabalhadoras, etc, etc, etc. Tá? E a partir daí, né, é possível identificar que uma parte substantiva dessas formas de resistência que os movimentos sociais adquiriram na América Latina, conversam, dialogam ou expressam, né, dinâmicas do que nós, né, pesquisamos a partir do anarquismo, chamamos de auto-organização social. Né? Essas dinâmicas de auto-organização social
que obviamente são vinculadas não a uma autorreferencialidade dos movimentos como si próprio, mas uma forma que os movimentos têm que se articular com o meio que privilegia, digamos, uma certa agência protagônica, protagonista, né, na qual os próprios movimentos, os agentes que estão articulados com os movimentos, se colocam numa posição de buscar um controle sobre a sua própria intervenção no mundo. Né? E nesse sentido, essas lutas que estão, digamos, organizadas a partir dessa escala não, a partir dessa dinâmica de auto-organização, elas são nomeadas a partir de uma categoria nativa da própria América Latina de lutas autônomas. Então eu entendo as lutas autônomas a partir também dessa dimensão de categoria nativa, né? Tanto como uma categoria analítica, embora ela possa se dobrar também nessa dimensão, o que não deixa de ser interessante. Né? E aí há dois exemplos que são muito importantes que a gente, de alguma forma, quem estuda o movimento social na América Latina a partir dessa ótica, valoriza muito que, de um lado, inescapavelmente, o movimento zapatista, né? Como uma experiência que talvez alguns vão dizer a mais completa de configuração dessa dimensão autonomista, autonômica da luta, porque tem a ver com controle territorial, tem a ver com processos de reprodução da vida comunitária que, de fato, subvertem essas concepções hegemônicas da noção de política, né, como democracia, no sentido procedimental, representativo, né, e a própria dimensão da organização da produção econômica, da relação com a terra, do excedente que privilegia a apropriação coletiva daquilo que também é coletivamente produzido. E, claro, e de outro lado, aquilo que representou no ano de 2001 as lutas, os fenômenos de protesto social massivo que se vajam todos na Argentina, 2021, 2021 na Argentina. Foi uma coisa também fenomenal, ou seja, a categoria, por exemplo, horizontalidade, ela de alguma forma ganhou uma disseminação global a partir de um certo repertório de ação popular típico das lutas sociais que ocorreram na Argentina naquele momento. Daí vieram os movimentos piqueteiros, daí vieram as ocupações de fábrica, de empresas, de fábrica, até um hotel chegou a ser ocupado pelos trabalhadores e autogestionado, né, por esses antigos funcionários, né, da empresa. Alguns insumos, alguns insights para falar, né, dessa dinâmica de autonomia, de auto-organização na América Latina e nos aproximar do que a gente vai denominar posteriormente como anarquia empírica. Bom, acadêmico, intelectual, né, desse paradigma, não queria falar paradigma, mas essas mudanças a partir das referências intelectuais que nós temos para pensar, analisar, né, avaliar as dinâmicas sociais do mundo contemporâneo. Então, alguns falam de giro anarquista, né, de anarquismo, que tem a ver, obviamente, com boa parte da experiência que vem na América Latina com o que representou o zapatismo, em 94, e depois se desdobra nas ações globais do movimento altermundialista, que a mídia corporativa chama de antiglobalização. Então temos aí alguns vão buscar até em maio de 68 a reemergência ou o reaparecimento do anarquismo como uma prática de luta, ao mesmo tempo uma categoria de referência intelectual para pensar as próprias lutas e os processos de mudança social. Né? Então, nessa perspectiva, eu busco entender o anarquismo como simultaneamente uma tradição de luta, uma identidade política, uma linguagem política, uma prática social, uma visão de mundo no episteme, tá? Que tem mais de 150 anos, que tem a ver com uma tradição de luta moderna ancorada na experiência da classe trabalhadora. O anarquismo é o socialismo, isso é muito importante também enfatizar, embora existam derivas entendidas chamadas de individualistas dentro do anarquismo, a constituição como uma tradição de luta está inegavelmente articulada com a experiência da classe trabalhadora, se organizando como classe a partir de uma experiência situada, chamada AIT, a Associação Internacional dos Trabalhadores, criada em 1864, que muitos vão dizer, o Marx foi um dos fundadores e tal, mas no interior da configuração da organização da AIT, o Marx era um dirigente que não representava a amplitude da AIT enquanto um movimento global e internacional. Aliás, isso é interessante, ou seja, os trabalhadores que se organizam nesse contexto, né, embora vinculados a uma geografia tipicamente europeia, que tem a ver com França e Inglaterra, que se desdobra em outras
partes do território europeu, eles faziam questão de se entender como parte de um movimento que não se encerrava, que não se limitava à Europa, né? Ou seja, que tinha uma leitura da classe trabalhadora como um fenômeno que é ligado a um modo de produção, de civilização que necessariamente é global. Por isso, esse ímpeto internacionalista, cosmopolitista, né? E o que é mais importante, a própria classe trabalhadora, ela se constitui a partir de dinâmicas que hoje a história vai chamar de transnacional, né? Mas são dinâmicas de migração, de fluxos completamente intensos e complexos e, enfim, até difíceis de mapear, que, de alguma forma, organizam a identidade, as práticas e sociabilidade dessa classe a partir de repertórios que são dificilmente atribuídos a uma identidade nacional, ou exclusivamente nacional. Tá? Bom, por favor, tem que usar essa máquina. Então, bom, o anarquismo é um socialismo. O anarquismo nasce a partir da experiência da classe trabalhadora, classista. Né? O anarquismo ele, se conforma a partir de uma dinâmica de articulação da classe, que por si própria também é uma dinâmica global, de produção global do capitalismo e de produção global da classe trabalhadora. Né? Porém, é importante pensar, né? E isso é interessante, até um dos antropólogos como Grisa pensa dessa forma, né? essa clivagem entre o que nós chamamos por anarquismo e o que é anarquia. Tá? Ou seja, é claro que o anarquismo, como uma tradição de luta, de pensamento, identidade política, linguagem, blá 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 blá, tudo isso tem a ver com um movimento tipicamente moderno, tem a ver com uma variante política e marginalizada, embora fosse hegemônica no século XIX, das dissidências políticas da modernidade, o antagonismo classista. Porém, a anarquia, ela transcende o anarquismo. A anarquia não é propriedade do anarquismo. Essa aí, talvez, é uma das perspectivas, das contribuições mais interessantes de pensar a articulação entre um termo e outro, entre um conceito e outro. Mas, a anarquia, enquanto um devir, um projeto, né, ela está associada a uma vocação, digamos, desses movimentos políticos antissistêmicos que pensavam, a partir, claro, de toda uma influência do pensamento científico, iluminista, todas essas coisas que a gente está, como cansado de saber, pensar a respeito da possibilidade de intervenção racional no mundo, né, na condução das transformações, tendo em vista determinados fins éticos e morais desejáveis. Né? Um mundo igualitário, um mundo onde a liberdade fosse florescente, um mundo onde as pessoas tivessem acesso ao bem-estar. Então, uma parte do anarquismo está vinculada com isso, e não é um problema essa vinculação do anarquismo a esses valores morais, a possibilidade de realização desses valores morais no ímpeto, no esforço de reconstruir a vida social. Né? A partir das críticas à desigualdade, ao autoritarismo, ao patriarcado, ao colonialismo, etc, etc, etc. Porém, essa visão projecional, essa visão prospectiva, essa visão do devir do anarquismo, da anarquia, né? Da anarquia como devir, ela está amparada, isso que é a parte que é um elemento muito interessante, ela está amparada numa observação, um esforço de observação a respeito de formas de vida social, cultural, política, econômica, etc. Tá? Existências, formas de existir, né, da espécie humana no mundo, né, que, seja no passado, seja no presente, representam uma alternativa, né, à constituição do mundo moderno, vertebrado no capital, no Estado, no patriarcado, no colonialismo, etc, etc. Existem, né, coexiste a civilização capitalista, ao sistema mundo moderno colonial, coexiste formas de vidas alternativas a essa própria civilização. Então a anarquia tem a ver também com essa inspiração e ela se conecta muito com a tradição antropológica, ou aquilo que a tradição antropológica tenta se apresentar no mundo moderno. Tá? Ou seja, a ideia de sociedades outras diferentes daquelas nas quais a antropologia se afirma como uma disciplina científica. Tá? Se afirma como uma disciplina que quer entender as sociedades, entre aspas, não ocidentais, entre aspas, não modernas, as arcaicas, as primitivas. E essas sociedades coexistentes, as sociedades modernas, enfim, complexas, capitalistas, etc, 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 representam
um rol diverso de possibilidades do existir humano no planeta que, em grande medida, alimentam esses valores que os anarquistas, o projeto Anarquia, vão tentar sintetizar. Por exemplo, a ideia de reciprocidade, de cooperação, de formas de construção do vínculo social para além de instituições, digamos, totalizantes como o mercado e o Estado. Tá? Bom, então, essa diferença entre anarquismo e anarquia é importante. Tá? Inclusive, dentro da reflexão do anarquismo, pensando um pouco um dos seus principais teóricos, que foi o francês, né, o tipógrafo francês, autodidata, o Proudhon, né, o Pierre-Joseph Proudhon. Essa ideia da anarquia também, ela pode ser e ela deve ser vislumbrada não como uma espécie de regresso à Idade de Ouro, não como uma espécie de sociedade perfeita, embora ela seja amparada em certos valores morais que buscam a perfectibilidade humana a partir de critérios da liberdade, igualdade, diversidade, autonomia, etc. Né? Mas que tentam, eu entender, a partir de um certo realismo, justamente de realismo libertário. Né? Proudhon fala, pensa na sua epistemologia, pensa o fluxo do real, ao contrário do Marx, né, uma leitura dialética desprovida de síntese. A síntese marxista hegeliana, muitas vezes, ela abre, né, margem para a gente pensar a realidade e o produto do choque das contradições como um resultante uniforme, homogêneo. Né? Isso, Marx, inclusive, acusava o de não ser. Não, um texto horroroso. E depois que lê o Grundrisse, vai ver que no Grundrisse, que é um texto posterior a esse, o Marx assume um monte de premissas, tá? Epistemológicas, filosóficas, que são muito afins àquele Proudhon que ele odiava lá na filosofia da miséria. Né? Da miséria da filosofia. Bom, essa dialética sem síntese, o Proudhon formalizou ela a partir do embate entre duas forças, ou dois princípios, que eles chamam de princípio de autoridade, né, e o princípio da liberdade. O que a gente pode traduzir, em termos contemporâneos, a uma díade do pensamento do Cornelius Castoriadis, que é a tensão entre a autonomia e a heteronomia. E por que a gente fala de realismo libertário? Porque nunca vai existir uma sociedade absolutamente autônoma, muito menos uma sociedade absolutamente heterônoma. Né? Então há sempre arranjos possíveis, gradientes disso. Né? E no caso de uma perspectiva anarquista, anárquica, a ideia é buscar uma certa resultante na qual esse gradiente autônomo, autonomista, seja maior, ou tenha mais espaço do que esse gradiente heterônomo, tá? Autoritário, etc, etc, etc. Tá? Bom, por trás dessa perspectiva anarquista, existe, indubitavelmente, uma mera teoria. Boa parte das pessoas que caricaturizam o anarquismo, algumas com alguma razão, porque de fato é possível encontrar formulações que vão nesse sentido, mas eu não diria que é uma formulação, digamos, hegemônica dentro do centro anarquista. Né? Mas algumas pessoas vão entender, alguns intelectuais, alguns analistas, os principais críticos do anarquismo no campo do marxismo e do liberalismo, né, vão acusar o anarquismo, enquanto teoria social, enquanto teoria política, enquanto filosofia, de partir de uma metafísica, de uma ontologia, de uma sei lá o quê, ancorada na ideia de que a sociedade, a vida social, existe uma vida social espontânea, né, que estaria aprisionada, encadeada por um conjunto de instituições artificiais, né, de dinâmicas artificiais que impedem essa espontaneidade humana de vir ao mundo. Certo? Então, essa é uma posição recorrente que tem a ver com o que eu chamo de teoria do anarquismo. E eu acho que é uma caricatura porque o Proudhon, né, pensando nos teóricos mais antigos, do século XIX, chegando com o Bookchin, não sei, o Clastres,
também é um cara representativo dessa escola, tanto como artista como antropólogo, o David Graeber, né? A questão mais relevante não é defender uma suposta natureza humana, né? Ou uma suposta ideia de uma sociabilidade espontânea que é aprisionada, né, por instituições artificiais que, acolhidas, darão vazão, livre curso para que essa espontaneidade, né, se manifeste como autonomia, liberdade. Não se trata disso. Né? Se trata muito mais bem de um jogo recursivo, né, num entendimento no qual toda sociedade, as instituições e as práticas sociais, elas são organizadas, elas são constituídas a partir da materialização, né, da rotinização de certos valores e princípios morais. Tá? Então, entender quais são esses valores e princípios que organizam e cristalizam as instituições e práticas. Esse é o ponto. Né? E, ao mesmo tempo, entender que, mudando as práticas ou incentivando determinadas práticas e instituições, é possível alterar ou estimular que determinados valores e princípios morais sejam mais hegemônicos, sejam mais latentes do que outros. Então, isso é a recursividade, né? Que está implícita em boa parte do que eu chamaria de teoria anarquista contemporânea, mas também os traços como Proudhon. Né? Tanto que o Proudhon, ele, mais do que um teórico do mutualismo, ele era um militante do mutualismo. Ele acreditava que a cooperação, como uma instituição de militância, né? de ação prática da classe trabalhadora, ela podia criar um hábito, uma cultura política favorável à auto-organização, a ponto de, a médio e longo prazo, substituir o Estado como instância centralizadora, cristalizadora das relações de poder, etc. Agora, o Proudhon não estava olhando mirando só um Estado. O anarquismo não é um antistatismo, isso é outro prejuízo, outro preconceito muito comum disseminado aí nos meios acadêmicos e tal. O anarquismo é um anticapitalismo. O antistatismo é uma derivação do anticapitalismo. Entendendo que Estado e capital estão intrinsecamente articulados. Né? Eles fazem parte de uma mesma dinâmica do sócio-metabolismo hegemônico desse mundo, né? Da alienação do trabalho, da dominação política, etc. Bom, estamos no lance do anarquismo e práticas anarquistas da América Latina. Como eu havia mencionado, a classe trabalhadora ela não tem pátria, enquanto uma categoria sociológica, né, derivada de uma forma de organização global da economia, porque as dinâmicas culturais, ideológicas, elas vão fazer com que os seres humanos entendidos como classes trabalhadoras em cada geografia do mundo vão aderir, né, a identificações com nacionalismos, com regionalismos. Então, não estou falando disso. Estou falando de uma dinâmica que tem a ver com a conformação global do capitalismo. Não tem pátria. E mais, esse entendimento de que a classe trabalhadora não tem pátria foi veiculado também como uma leitura ideológica ou como uma perspectiva cultural e política dos trabalhadores que militavam nos espaços anarquistas. O internacionalismo era um vetor muito importante, muito potente desses processos, tanto pelo entendimento, digamos, cultural, sociocultural, do lugar dos trabalhadores no metabolismo do capitalismo, quanto pela dimensão empírica do que representou as dinâmicas de imigração. Os fluxos migratórios, o entendimento do papel dos fluxos migratórios na conformação da subjetividade desses trabalhadores é algo central. Para pensar não só a luta desses trabalhadores, mas o anarquismo como uma forma de luta e resistência desses trabalhadores. Né? Então, daí, já mencionei sobre a Associação Internacional dos Trabalhadores, e uma dimensão importante para resgatar a respeito da América Latina, para pensar essa transumância do anarquismo, uma prática transumante, né? Na América Latina, é a participação de organizações e ativistas e militantes anarquistas de várias nacionalidades, né? Nas chamadas lutas anticoloniais e anti-imperialistas na América Latina. Né? Então nós temos dados que há pouco tempo começaram a sair à luz, porque as informações existiam, mas eram de uma forma bloqueadas em relação a certas preferências de pesquisas típicas da nossa academia. Nós temos dados, por exemplo, da participação de organizações anarquistas e militantes individuais
nas lutas de libertação anticolonial de Cuba, de 1895, e das Filipinas. Né? O Benedict Anderson escreveu um livro sobre Três Bandeiras que narra isso com muita propriedade. E ele só não conseguiu se aprofundar mais porque o Estado cubano impediu ele de fazer pesquisa em Cuba. Né? Aí você explica. O que eu estou fazendo agora, inclusive, tem a ver com a concepção anti-imperialista dos anarquistas cubanos e a sua inserção no M26 de julho, no Diretório Revolucionário 13 de março, lutando contra a ditadura batista e defendendo a formação de uma república a partir de preceitos autogestionários. Ou seja, friccionando com a concepção até então minoritária do grupo do Fidel Castro. Então tem essa dimensão que pode ser resgatada das lutas anarquistas na América Latina e a confluência dessas lutas com as práticas anárquicas, né, que eu vou chamar aqui de práticas anárquicas. Antes de falar propriamente delas, bom, eu posso falar propriamente delas, mas está em algum lugar que eu coloquei que eu não me lembro, mas enfim, tem uma carta muito interessante de um anarquista boliviano de 1935, uma das grandes referências da historiografia do anarquismo, que é o Márcio Clô, dizendo, se referenciando à América e suas fontes inesgotáveis de riqueza moral. O que significava isso? Esse camarada estava olhando para populações indígenas nos anos 30. Estava falando, cara, as comunidades, ou aquilo que nós chamamos de comunalidade dos povos indígenas originários, possui uma afinidade tremenda com aquilo que nós evocamos como anarquia, com a finalidade da revolução social, como uma sociedade não autoritária, igualitária, que pudesse primar pela autonomia dos indivíduos e daquela coletividade para se autodeterminar enquanto tal. Então já havia uma perspectiva que valorizava aí sim as práticas anárquicas, sendo essas práticas anti-autoritárias, essas práticas que de alguma forma criavam mecanismos para poder suprimir a possibilidade de concentração de poder na mão de caudilhos, líderes e instâncias de dominação coletiva, da coletividade. Então já havia essa perspectiva, já havia esse entendimento e uma confluência, portanto, entre organizações e indivíduos anarquistas com tradições muito populares indígenas, quilombolas. Os cubanos do século XIX falando dos cimarrones, dos quilombolas, como espaço de criação de autonomia. Então, olha, o que a gente está chamando de anarquia é isso que está acontecendo aqui. Então, é sobre isso. Bom, confluência e afinidades seletivas entre a antropologia e o anarquismo. É óbvio que a antropologia não é anarquista. Muito pelo contrário, quando ela surge, o papel que ela vai cumprir é um papel de afirmar o projeto colonial, uma visão super evolucionista, vamos falar sobre isso, mas é interessante que há pontos de contato muito interessantes entre essa disciplina e o anarquismo enquanto essa tradição de luta que estou tentando apresentar aqui. E aí eu trouxe uma contribuição que eu chamo, para dizer, o axioma de Proudhon. Tem alguns antropólogos também, Celestin Boudouin na França, mas tem alguns sociólogos, cientistas sociais, ou próprios cientistas sociais na França, contemporâneos do Proudhon, que vão reconhecer o Proudhon como um dos principais, enfim, alguém que contribuiu para a formação da teoria sociológica contemporânea, moderna, que de alguma forma vão atribuir ao Proudhon, pelo menos a partir disso que eu estou chamando de axioma, uma espécie de sei lá, de paradigma antropológico, de núcleo central da visão antropológica de mundo. E aí, olha que interessante, o Proudhon, quando ele estava criticando a visão corrente da época dele, na qual só é possível haver ordem social onde há Estado, ele fez uma brincadeira dividindo gênero e espécie. Ou seja, então, o gênero, a ordem social como gênero, ela só é possível, aliás, ao contrário, o Estado como gênero, o Estado como ordem social, só ele é capaz de produzir ordem social. Ou seja, ou o Estado produz ordem social, ou ele não produz ordem social. Mas não é possível existir ordem social fora do Estado. Essa é a identificação do Estado como sociedade, que eu acho que é algo que acho que é mais fácil falar nesses termos. E ele inverte e diz, não,
A ordem social, ela em si, por si, ela é um gênero de uma forma de regulação da vida. E ela pode existir com ou sem Estado. E qual foi a tarefa da sociologia, da antropologia? Outra, se não tentar estudar, entender, pensar, refletir, analisar, em alguma medida até catalogar a experiência de sociedades que não têm Estado e não têm governo. O legado da antropologia da ciência social que na medida é esse, embora não se reduza aí. Mas, enfim. Então, esse seria o segundo Proudhon, essa inversão da relação Estado e ordem social. E aí, claro, tem um elemento moral aqui, que tem muita conexão com a modernidade, ou com uma certa valoração da modernidade. Enquanto os indivíduos buscam justiça e igualdade, isso é muito moderno, a sociedade busca ordem na anarquia. Proudhon foi o cara que, de alguma forma, introduziu o termo anarquia e anarquismo de forma positiva na teoria social e política. Desde então, falar em anarquia e anarquismo não significava outra coisa além de adjetivar desordem, caos, anomia. Era sinônimo disso, desde a Revolução Francesa. Proudhon foi o primeiro que resgata a anarquia para entendê-la na sua dimensão construtiva. Embora, isso é interessante, um paradoxo, a anarquia, etimologicamente, significa negação do governo, negação do poder. Uma boa parte dessa negação, enquanto uma oposição ao poder existente, ao governo, como uma forma de organização do poder existente, ela está vinculada a uma dimensão construtiva, propositiva, de regeneração, reconstrução da sociedade, de um lado, apontando para o futuro, devir, mas ancorada na observação de experiências contemporâneas ou do passado, de sociedades que existiram ou ainda existem sem a necessidade dessas formas de organização do poder baseado no governo e no Estado. Por que a antropologia? De alguma forma, eu acho que acabei mencionando anteriormente, porque é a ciência que vai se dedicar ao estudo das sociedades arcaicas ou modernas, entendendo elas como uma possibilidade de construção de ordem social, os povos, aquilo que também faz parte da caricatura moderna, os povos sem Deus, sem lei, sem rei. Então, entendemos no chave positiva, não é um problema não ter rei, não ter Deus, não ter lei. Já há outros mecanismos que permitem regular a vida em sociedade. Essas formas de vida social que não estão baseadas no Estado e no capitalismo, por ser uma ciência das práticas, e, nesse caso, sendo uma ciência das práticas, por valorizar como método a etnografia e a observação participante. Então, os antropólogos, do bem ou do mal, eles são obrigados, pelo menos aqueles que praticam a etnografia, eles são obrigados a interagir com as populações com as quais eles estão tentando entender, estudar. E essa relação, ela não é uma relação de mão única. Ela tem implicações também éticas e morais para a prática científica que o antropólogo quer desenvolver. E aí entra nos dilemas políticos. O que o antropólogo faz com isso? Aí, claro, alguns anarquistas, antropólogos e antropólogos anarquistas vão apresentar algumas sugestões. Uma antropologia anarquista ou libertária? O Greber, ele vai ser um desses antropólogos que são mobilizados para pensar essas questões que eu estou trazendo aqui, que vai se entender, se auto-identificar como antropólogo anarquista. Vai falar de uma antropologia anarquista, para ele, nítida claramente. A prática disciplinar da antropologia, para ele, está vinculada com uma adesão a princípios políticos do anarquismo. Porém, outros antropólogos que também compartilham muito dos valores do Greber, da perspectiva do Greber, vão tentar ampliar um pouco essa identificação, essa identidade, para a categoria de libertário, porque ela é uma categoria que, embora no século XIX, no mundo francês, italiano, espanhol, ou proveniente de línguas derivadas desses idiomas, de tradições culturais derivadas desses idiomas, libertário e anarquista era sinônimo. Hoje, graças às derivas anglo-saxônicas, libertário também pode ser pensado em chave da extrema-direita, do liberalismo, do anarcocapitalismo, que é um terror.
Mas, historicamente, né, se vocês forem pegar os textos anarquistas do século XIX e do século XX, quando aparecia a palavra libertária, era um adjetivo que equivalia ao anarquismo, no sentido de anticapitalismo, antiestatalismo, etc, etc, etc. Né? Bom, pensar uma antropologia libertária é mais interessante que pensar uma antropologia anarquista, por quê? Porque permite uma certa amplitude, né, e um diálogo com outras correntes que também são anti-autoritárias e que não são exclusivas do universo anarquista. Eu acabei aderindo aqui a essa leitura, né, da antropologia libertária na antropologia anarquista. Ou seja, permite dialogar também com alguns campos anti-autoritários do marxismo, por exemplo, né, que tem também a sua contribuição. Bom, essa antropologia libertária, né, ela tenta dar conta das práticas anárquicas que eu havia mencionado, né, são práticas, são relações sociais que de alguma forma estão baseadas na oposição à forma de dominação, exploração, ou que tentam criar dinâmicas de reprodução social nas quais as formas de diferenciação elas não necessariamente se traduzem em hierarquia social. Então, uma tentativa de definir práticas anárquicas. E qual que é o sentido e o objetivo de uma antropologia libertária? Visualizar formas de organização social e de relacionamento com o mundo radicalmente diferentes daquelas que são naturalizadas pelo sistema social estatal e capitalista. Referências de uma antropologia libertária. Aí tem aqui um rol de autores que, enfim, poderiam ser considerados como tem que cair exatamente para o seu lado. Nem um pão com manteiga, né? Cai a manteiga na lado. São aqui um rol de autores que de alguma forma contribuíram diretamente com a formação desse universo, né, ainda em construção, que é o universo da antropologia libertária. Né. Os clássicos, né, o Márcio Mons, inclusive, o ensaio sobre a dádiva, para muitos antropólogos desse campo libertário, é considerado um dos textos, não só fundadores da antropologia, mas fundadores de uma perspectiva libertária da vida social. Né. Porque pensa a construção do laço do vínculo por um outro móvel que não aquele da sociabilidade estatal e mercantil do capitalismo. Você já pensa a partir dos vínculos de reciprocidade da dádiva. Você quer falar alguma coisa? Fala. O Weber diz que é uma não declarada, mas uma resposta direta ao Lenin. Então, aí tem os bastidores, né? Porque o Mons, ele foi um militante socialista revolucionário na época dele. Claro que a perspectiva dele era muito vinculada ao chamado movimento corporativista. Mas ele se opunha àquilo que se estava construindo na Rússia soviética. Ele tinha muita reserva ao partido bolchevique. Mas enfim, o ensaio sobre a dádiva é certamente a principal contribuição teórica para pensarmos a construção de ordem social para além, né, de instituições totalizantes como o mercado capitalista e o Estado. Sociedades baseadas na articulação de vínculos de parentesco, de reciprocidade, de outra ordem que não esse fundamento do mundo moderno. Bom, o Radcliffe Brown tem uma piada a respeito dele, que quando ele era estudante universitário, ele chamava de Anarchy Brown, ele era, enfim, jovem anarquista, influenciado pelo Kropotkin. Não sei até que ponto o anarquismo se traduz na teoria dele, ele diz que pouca coisa se pode ver disso aí, mas ao contrário do Evans Pritchard, que sim, que falava em anarquia positiva, quando ele traduzia ordenada, anarquia ordenada quando ele fala dos Nuer, ele qualificava assim. E o Lévi-Strauss, aqui na USP teve um Guilherme Falheiros, que fez uma tese sobre o Proudhon e Lévi-Strauss, né? E de alguma forma ele tentou resgatar o que ele chama de influência proudhoniana no pensamento do Lévi-Strauss, especialmente no que está relacionado com a ideia de segmentação e de dia binária. Agora eu não me lembro bem os termos. Eu não me lembro bem os termos que ele utilizava aqui, mas então tem também um debate sobre, né,
do francês, certamente leitor, né, do Wirth, tem uma série de autores ali que foram importantes para a formação do Lévi-Strauss. Né? Bom, os contemporâneos aí são explicitamente anárquicos ou anarquistas. Né? O Brian Morris, o Barclay, o Scott, o Pierre Classes e o David Graeber. Né? E aqui na América Latina, no Brasil, tem um coletivo de antropólogos e arqueólogos da Argentina, quer dizer, eles não são argentinos, mas eles estão situados em Catamarca, na Argentina, que é a revista Palimpsesto, né? Revista de Antropologia e Arqueologia Anarquista, e no Brasil, Eduardo Francisco de Castro, que, enfim, de alguma forma se aproxima dessa perspectiva. Eu lembro que em 2013 ele deu uma entrevista no auge das manifestações, né, populares, dizendo, ou se identificando com o anarquismo politicamente. Né? Mas a prática etnológica dele também aponta, né, bastante para uma leitura que a gente poderia pensar libertária na antropologia. Bom, os dois, talvez, autores mais conhecidos, mais mobilizados para essa perspectiva libertária, sem dúvida, são Classes e Graeber. Né? O Classes, ele, né, lançou alguns fundamentos para pensar a antropologia política como um horizonte anarquista libertário, né? Especialmente quando ele sobre o poder, né? A origem do poder, as transformações ao longo da história e como que ele se manifesta em cada sociedade na qual ele é exercido. E o Graeber, que, né, teve a ousadia, inclusive, de escrever um livro sobre a antropologia anarquista, propondo um programa de estudo anarquista para a antropologia, que é muito interessante, né? E pensando a disciplina como base de uma teoria social, né, que pudesse lidar com temas, né, como comunidades que funcionam com sensibilidades libertárias. O Graeber também ele foi muito importante por enfatizar essa vinculação do antropólogo com as comunidades e o papel, digamos, a responsabilidade pública do antropólogo, né, essa vinculação, né, do momento etnográfico com a projeção utópica. Ou seja, o antropólogo ele pode oferecer para os movimentos sociais ou para a sociedade em geral o que ele chama de presentes, né? Ao entender as dinâmicas de funcionamento de reprodução da ordem, que apontam para a hierarquização ou para a fundação de ordens igualitárias, ele poderia, de alguma forma, estimular, né, o debate, a reflexão desses movimentos, né, com esse esforço analítico dele enquanto um observador de sociedades outras. Bom, com isso chegamos das propostas, nessa intuição maluca, que nem é tanto maluca, nem é tanta intuição, porque o termo anarquias empíricas, né, é um termo que foi contrabandeado de um antropólogo norte-americano, que é o Barclay, Harold Barclay. Né? Ele tem um livro chamado Sociedade Sem Governo, onde ele lança um programa de estudo dessas sociedades, né, que significa a maior parte do objeto da antropologia, né, e tenta pensar os desdobramentos do estudo dessas sociedades para reflexão das nossas próprias sociedades modernas, estatais, capitalistas, etc. Bom, então, rigorosamente, o Barclay vai chamar de anarquia empírica sociedades que não têm órgãos formais e estruturas centralizadas de governo. As sociedades podem viver sem isso. O recado é esse. Né? O que significa viver sem órgãos formais e centralizados de governo é outra história. E é um debate que a gente pode fazer. Né? Aqui estão os principais pontos de contato entre o anarquismo e a antropologia. Embora eu não tenha mencionado, tanto antropólogos que fundamentaram sua perspectiva anárquica em leituras da antropologia, né? Anarquistas que fundamentaram sua leitura sobre a anarquia em pressupostos da antropologia, ou o inverso. Antropólogos que, inspirados pelo anarquismo, tentaram enxergar a possibilidade de pensar sociedades nacionais, modernas, etc., com ferramentas analíticas outras que senão aquelas oferecidas por essas próprias sociedades. Um dos pontos muito recorrentes para se falar, né, nessas experiências sociais designadas como anarquias empíricas, né, nos leva a uma reflexão, um diálogo mais, digamos, aprofundado sobre o poder, a natureza do poder, o significado do poder, o lugar do poder. E isso é interessante porque
a primeira geração de anarquistas, de alguma forma, identificava poder com dominação. E a antropologia tem uma contribuição muito interessante, porque, em grande medida, ela vai permitir um refinamento do entendimento sobre o poder, o significado social do poder, para além das relações de dominação. Ou seja, as relações de dominação significam uma certa forma de configuração das relações de poder. O que quer dizer que nem toda configuração das relações de poder significa necessariamente reprodução de relações de dominação. Esse é o ponto que, dessa confluência anarquia e anarquismo e antropologia, a gente poderia se nutrir para falar para pensar essas anarquias empíricas. Né? Bom, e aí, claro, o poder não necessariamente significa formas de coerção e subordinação. Isso não constitui a essência do poder político sempre em toda parte. Outra coisa, a organização política não é sinônimo de governo. Assim, parece truísmo, parece uma coisa óbvia o que eu estou dizendo aqui, mas fora do universo da antropologia e do anarquismo, não é. Sabe, se você for discutir com um cientista político, isso aqui é um axioma. Então tem, digamos, interdições teóricas que são impostas a certos debates que são necessários na sociedade em razão do lugar ocupado por certas disciplinas que são consideradas aquelas legitimamente autorizadas a falar sobre determinados assuntos, como, por exemplo, o poder, como, por exemplo, a política. Bom, outra coisa interessante, outra coisa interessante para pensar as anarquias empíricas, o que alguns antropólogos chamam de princípios da policefalia e da heterarquia. Eu pensando que as relações de poder, elas são inerentes às relações sociais. O ponto é como elas se manifestam, como elas se configuram e em que razão elas podem se converter em estruturas cristalizadas de dominação e exploração. Muitas etnografias, especialmente da experiência antropológica da África, elas vão mobilizar a categoria de policefalia e de hierarquia para pensar mecanismos de diluição do poder político, ou de obstacularização da concentração do poder político na mão de chefaturas e estruturas de poder, coordenação dos recursos econômicos, simbólicos, etc. E aí, eu sei que entre os Bantu, o termo hierarquia fez escola para pensar a forma de organização política de algumas populações Bantu, porque também os Bantu são muito diversos. Bom, outra questão, a organização política das sociedades mais horizontais e igualitárias, elas tendem a ser mais complexas do que imaginamos. Então, um outro debate importante a ser feito, porque quando falamos de sociedades não ocidentais, entre aspas, não modernas, entre aspas, arcaicas, entre aspas, e apresentamos os traços que, de alguma forma, convergem com práticas sociais igualitárias, ou horizontais, a tendência é dizer, nós estamos falando de sociedades de pequena escala, sociedades pequenas, sociedades da escassez, sociedades miseráveis, sociedades simples. Então, todo esse conjunto de preconceitos que são convencionalmente associados à existência daquelas comunidades que não são, entre aspas, modernas. E o que a antropologia oferece como recurso para essas anarquias empíricas é que as formas de regulação da vida social que não estão baseadas nesses instrumentos e instituições típicas da modernidade não são menos complexas do que aquelas que são nomeadas de modernas. Bom, quem estuda relação de poder sabe do que eu estou falando. É toda uma tecnologia de organização da vida extremamente difícil de entender. Bom, outros elementos, reconhecimento isso aqui é muito importante, né? Reconhecimento da fronteira frágil entre a anarquia e a hierarquia, ou seja, pensar essa tipologia da anarquia empírica como uma forma de entender a sociedade sem governo, sem Estado, sem autoridade centralizada, como modelos não só existentes e reais, como, em certa medida, até modelos durante muito tempo hegemônicos, como prática social disseminada daquilo que nós chamamos de humanidade. Não significa uma interpretação romântica dessas comunidades, dessas sociedades, como
sociedades isentas de práticas de dominação. Ou seja, os esforços de controlar o poder, de dispersar o poder, de reorganizar, né, as possíveis dinâmicas de dominação, de evitar a sua reprodução, né, sempre foram esforços tênues, frágeis, que em algumas circunstâncias davam margem à manifestação, sim, de relações de poder e dominação. Então, de novo, né, a dialética entre o princípio da autoridade e o princípio da liberdade, entre heteronomia e autonomia, como algo construtivo, uma tensão permanente, uma fricção construtiva da própria ideia de hierarquia bíblica. Tá? A gente poderia até, em algum momento, eu até falo isso, pensar até isso como um tipo ideal, no sentido weberiano do termo. Tá? E, claro, a centralidade dos conceitos ou dos fenômenos, né, de reciprocidade, solidariedade, cooperação e equilíbrio e dispersão de poder como parte dessa configuração que nós tentamos chamar de anarquias empíricas. Tá? Bom, essas anarquias empíricas seriam, portanto, um esforço aqui de categorização, né, delimitando um pouco mais aquilo que o Parkin faz. Né? Elas têm sociedades nas quais o político e o social não estão formalmente separados e os processos de regulação da vida coletiva, eles podem prescindir das estruturas de poder hierárquico. Então, a diferenciação social não é sinônimo de hierarquização social. Basicamente é isso. Bom, e eu acho que finalizo com isso aqui, né? A implicação de aderir a essa perspectiva, a mobilizar essa perspectiva para analisar formas de vida para além do Estado do capital ou das relações de dominação típicas da modernidade, né, implica a defesa de um horizonte cosmopolítico. Ou se enriquece com a incorporação, né, de um horizonte cosmopolítico. Então, as populações, isso é bem legal, as populações indígenas e originárias, identificadas pelo branco colonial como passado para a história da humanidade, elas promoveram uma torção na velha antropologia evolucionista e nos oferece um panorama muito generoso e até mesmo razoável, né, sobre os principais impasses da nossa sociedade, a desigualdade, a dominação, a crise ecológica e a relação entre espécies. Então, a cosmopolítica ela nos brinda, né, essa inspiração, esse diálogo com a prática política das populações indígenas originárias, no diálogo com a antropologia e com o anarquismo, pode ser algo muito frutífero para uma teoria social que queira, de alguma forma, não só pensar o mundo, mas também intervir no mundo. Tá? Intervir pegando os outros. Anarquista de carteirinha. Eu não diria tanto, mas contribui, joga água no moinho, joga água nesse moinho. Tá? E é isso aí. Muito obrigado.